Fala galera, beleza? Eu sou o professor Wagner Araújo do canal Hora Exata e é um prazer imenso estar com vocês aqui novamente para mais uma aula. Aula de hoje, frações equivalentes, frações irredutíveis e simplificações de fração. Beleza? Então é super tranquilo, a gente vai trabalhar com bastante calma aqui para que você consiga entender com tranquilidade e assim te dar continuidade ao nosso curso. Beleza? Então vamos lá. Então, primeiramente aqui, pegar uma cor legal. Então, nós vamos falar primeiramente aqui de frações equivalentes. Beleza? O que são frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que possuem o mesmo numerador e o mesmo denominador quando nós olhamos ela de uma forma diferenciada. Beleza? Então, assim, eu vou tentar mostrar para vocês o que seriam frações equivalentes. São frações que elas têm o mesmo resultado final, vamos dizer assim. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui três figuras. Né? Vou pegar essa primeira figura aqui, que é um círculo, que eu vou dividir aqui em apenas duas partes. Vou pegar e vou pintar essa partezinha aqui só. Tranquilo? Vou pegar um segundo círculo aqui. E essa eu já vou dividir em duas partes, pintando apenas essa metade aqui. E vou pegar um terceiro círculo aqui. E agora eu vou dividir em mais partes. Beleza? Mas também eu vou pintar só essa parte aqui. Então, o que a gente consegue observar aqui? Como a gente viu na aula anterior, se eu quiser escrever aqui qual é a fração que representa a parte pintada dessa figura aqui, eu tenho uma parte pintada das duas que nós temos. Então, a fração aqui seria 1 sobre 2, que é essa metade aqui. Se eu for escrever essa fração aqui, eu tenho duas partes das quatro que eu tenho. Então, duas partes das quatro que eu tenho esta fração, 2 sobre 4. E se eu for pintar, se eu for escrever aqui, eu tenho 4 pedaços das 8. Eu tenho 4 oitavos. Então, a gente consegue concluir aqui, né, pela imagem, que essa fração aqui equivale a essa metade aqui do círculo, que essa fração aqui equivale a essa metade do círculo, e que essa fração também equivale à metade do círculo. Então, você consegue perceber que mesmo que elas estejam escritas de formas, né, utilizando os algarismos diferentes, elas representam a mesma porção nesse círculo. Perfeito? Então, a gente pode dizer que essas frações, elas são frações equivalentes. Tá? Ainda assim, por quê? Por que elas são frações equivalentes também? Por dois motivos. O primeiro motivo, a gente constatar que elas são frações equivalentes, se eu dividir 1 sobre 2, 1 dividido para 2, dá 0,5. Se eu dividir 2 sobre 4, também dá 0,5. E se eu dividir aqui 4 sobre 8, também dá 0,5. Então, isso aqui é uma maneira, um motivo de se constatar frações equivalentes. O segundo motivo, que a gente também consegue concluir se duas frações são equivalentes ou não, basta fazer uma multiplicação cruzada entre elas. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 1 sobre 2 igual a 2 sobre 4, e eu multiplicar cruzado aqui, eu tenho que 1 vezes 4 é 4, e 2 vezes 2 também é 4. Ou seja, como deu 4 aqui, eu posso constatar que essa fração é equivalente a essa. A mesma coisa vai acontecer se eu fizer 2 sobre 4, igualar isso aqui a 4 sobre 8. Olha lá, 2 sobre 8, 16. 4 vezes 4, 16. Olha lá, dá sempre a mesma coisa. Então, para você verificar se duas frações são equivalentes, basta você multiplicar cruzado. Beleza? Então, essa aqui foi o nosso primeiro modelo, né? Nosso primeiro tipo de fração. A segunda situação que nós vamos observar são as simplificações
de frações. Beleza? Então, como que a gente consegue simplificar duas frações, né? Simplificar uma fração, né? Torná-la irredutível, que é o próximo tipo que nós vamos observar. Vamos pegar, por exemplo, aqui a fração 16 sobre 40. Uma maneira de você conseguir simplificar frações é você ir transformando essa fração aqui, a fração dada, em frações equivalentes a ela. Então, para encontrar frações equivalentes, basta eu escolher um número que dê para dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo. Por exemplo, eu percebo que 16 e 40 são dois números pares. A gente sabe que qualquer número par pode ser dividido por 2. Então, eu divido por 2 aqui em cima e por 2 aqui embaixo. 16 por 2 deu 8, 40 por 2 deu 20. Eu percebo que 8 e 20 continua podendo dividir por 2. Então, eu divido por 2 aqui em cima, por 2 aqui embaixo. Isso aqui vai dar 4 sobre 10. Ainda verifico que ainda pode continuar sendo dividido por 2. Divido por 2 em cima, por 2 embaixo. Aqui deu 2 sobre 5. O que a gente consegue perceber aqui? Que 2 sobre 5 não existe mais nenhum número, com exceção do número 1, que dê para dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo. Ou seja, esse número de cima e o número de baixo são números primos entre si. Então, nós vimos isso em aulas anteriores. Né? Então, números primos entre si são números que o único divisor comum entre eles é o número 1. Então, a gente pode concluir que essa fração aqui é uma fração irredutível. Tá? Então, a gente consegue concluir que frações irredutíveis são quando o numerador e o denominador são números primos entre si. Beleza? Existe uma outra maneira também de simplificar as frações, né? É você utilizando o MDC. Aqui nesse processo aqui a gente vai simplificando cadenciadamente, né? Vai por 2, e depois tenta por 3, depois tenta por 4, né? Por 5 e assim por diante. A gente vai buscando saber números que dê para dividir em cima e embaixo. Quando a gente utiliza o MDC, a gente já encontra de cara um número que vai dar de fato para dividir os dois ao mesmo tempo, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Faz o MDC entre 16 e 40, que são os dois números que aparecem na fração. Então, começa aqui por 2, 16 por 2 dá 8, 40 por 2, 20. Quando eu usei esse 2 aqui, eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou circular. Vou por 2 novamente, 4 e 10. Como consegui dividir os dois, circulo também. Dá para ir por 2 novamente. 2 e 5, circulo novamente. Beleza? Porque deu para dividir os dois. Continuo por 2, só vou dividir esse, vai repetir o 5, depois vou por 5, vai dar 1 e 1. Então, a gente consegue concluir aqui que o MDC é 2 vezes 2 vezes 2. É o MDC, que é o produto dos números circulados, que é igual a 8. Beleza? Então, o MDC entre 16 e 40 é 8. Então, se tiver alguma dúvida sobre MDC, nós temos uma aula anterior aí dentro dessa mesma playlist que ensina como encontrar o MDC. Beleza? Então, já que eu encontrei que o MDC é 8, basta pegar o 16 e dividir por 8 e o 40 dividir por 8. Então, 16 por 8 dá 2, 40 por 8 dá 5. Então, tornou aqui essa fração também numa fração irredutível. Beleza? Então, só para a gente poder terminar essa aula, nós chamamos uma fração de fração irredutível quando ela não pode ser simplificada. Beleza? Então, frações equivalentes são frações cujos resultados são os mesmos, como nós vimos aqui no 0,5, 0,5, 0,5, ou quando eu pego duas frações e eu faço a multiplicação cruzada, eu encontro aqui o mesmo valor. Essas são frações equivalentes. Agora, simplificação de fração, mostrei para vocês aqui duas técnicas. Uma, você ir simplificando cadenciadamente, elegendo um número que divida os dois ao mesmo tempo e vir fazendo essas simplificações, ou você fazer uma simplificação pelo MDC. E, por último, que seria uma fração irredutível. Fração irredutível é aquela fração que não pode ser simplificada. Como, por exemplo, só trocar de cor aqui, vamos pegar uma fração aqui, por exemplo,
a fração 30 sobre 7, por exemplo. Elas não podem ser simplificadas porque não existe um número, com exceção do 1, que dê para dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo. Tá? Então, como o 30 e o 7 são números primos entre si, a gente pode dizer que essa fração aqui é uma fração irredutível. Valeu, galera? Então, se você assistiu até aqui, peço a você que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, que isso é muito importante para a gente conseguir ter uma estatística legal sobre como nossos vídeos estão sendo vistos e etc. Valeu? Um grande abraço aí do professor Wagner e até o próximo vídeo.